Boa noite, amigos da Live com Erlanger, que, como eu gosto de lembrar, é este que vos fala. Hoje tem uma live muito especial, uma entrevista muito bacana com Paulo Niemeyer Filho, também chamado de Paulinho, que é reconhecidamente um dos maiores neurocirurgiões do mundo, não é do Brasil, é um craque. Basta dizer que ele tem 20 anos de formação acadêmica antes de sair abrindo a cabeça das pessoas, e é um privilégio, porque a gente não sabe muito bem como é que esse troço funciona aqui dentro, e ele vai dar uma explicadinha que vai nos ajudar muito. Dr. Paulo Niemeyer, boa noite. Bom, vai, Luiz, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Sei que você é atarefado, mesmo na pandemia, você é atarefado o tempo todo, mas assim... Aumentar o som aqui, por exemplo. Você está me ouvindo bem? Estou aumentando aqui meu som, um minutinho. Não, eu tenho um problema. Tá no máximo. Eu não vou tratar do meu caso. Eu sou surdo. Surdo que ouve. Então, a primeira coisa que aconteceu quando eu coloquei o equipamento é que eu descobri que eu falava aos gritos, que eu não ouvia a minha própria voz. Eu troquei de aparelho, eu estou num período que até peço para as pessoas da minha casa me falarem. Você já significa não ouvir a própria voz? Então, você fala aos gritos. Então, você está me pegando na fase que eu estou reaprendendo aos 65 anos a me ouvir. É feito uma fase, porque acha que está falando e não está. É isso. Eu vou fazer... As minhas entrevistas são muito heterodoxas. Então, eu vou começar logo de uma maneira... como eu não começo, você já dá uma explicação para mim. Você acabou de lançar esse livro, não é? Foi. Não. Você lançou esse livro. Tem razão. Esse aqui é como as pessoas veem pela transmissão na live. E esse eu fiz a inversão que imagino que o olho humano faz normalmente, diariamente. Explica essa coisa da visão antes da gente entrar na entrevista mesmo. Não, eu acho que essa coisa da visão é porque você, na realidade, você quando lê, você não lê as sílabas, você lê o conjunto. E o conjunto é como se fosse uma imagem única. Então, ali, apesar de estar invertido, é uma coisa que você já viu, que você conhece, ainda que esteja... Mas você vê o conjunto. Se você escrever uma palavra faltando uma letra, você vai ler sem perceber. Pô. Mas não tem uma história de que a visão, a imagem entra invertida e o cérebro corrige? Ela entra cruzada, é metade para um lado, metade para o outro, e aquilo é montado, é complicado uma explicação assim, mas ela vem, cruza de um lado para o outro, metade de um olho vai para um lado, a outra metade vai para o outro, e aquilo tudo é montado aqui na região posterior, na região occipital. E quando você vê assim, uma palavra ou uma situação dessas, você vê uma imagem que você reconhece, mas você não, quando lê uma palavra, você não vai vendo as sílabas. Se você até inverter uma sílaba, você é capaz de ler sem se dar conta, porque aquilo é como se fosse uma coisa única, entendeu? Você vê a palavra por inteiro. E aqui, apesar de estar trocado, é um símbolo, aquilo que você já viu, ainda que você não se dê conta que esteja invertido. Eu sou um bom revisor dos textos dos outros, dos meus. Eu sou péssimo. Por exemplo, se eu escrevo Krinaca, na hora que eu vou ler, eu leio criança, porque eu sei que eu quis escrever criança e na hora eu não fico... É isso que você estava dizendo, você vai no formato. Exatamente. Você não individualiza as coisas, aquilo vai como se fosse uma coisa só, né? Você entrou no caminho do cérebro aos 10 anos acompanhando seu pai? Conta essa história aí. Não, Luiz, enfim, se hoje a gente tem essa curiosidade em cérebro, você imagina 40 anos atrás, para não dizer 50, uma coisa era bem mais misteriosa, né? Então, tem um pai que mexia com isso, tinham pouquíssimos neurocirurgiões no Brasil, hoje são mais de 3.000. Naquela época, tinha uns 20. Então, você imagina como era diferente ter um pai que era um neurocirurgião, né? Então, aquilo era uma curiosidade enorme, uma admiração muito grande. Eu adorava estar ali naquele meio e gostava de assistir as cirurgias dele, mas
vestia aquela roupa sem entender nada, como se estivesse me vestindo de bombeiro ou de policial, né? Só de botar aquele uniforme eu já me sentia, enfim, importante ali, fazendo alguma coisa de importância. Então, essa aproximação com ele, sem dúvida, foi o que me despertou e que me levou a ter esse interesse todo que levei pela vida fora. Você tem uma história com ele que é um clássico na sua carreira, já é uma carreira clássica, que você fica em dúvida num determinado intervenção que você tem que fazer e chama para pedir o conselho dele. Aí ele responde. O Papa, então, da neurocirurgia, assim, ué, o paciente é seu, você que tem que escolher. Não, você imagina. Foi uma ele era definição, né? Essa história é verdadeira. Ele era um pai, enfim, eu tinha uma imagem dele assim de, você possa imaginar. Tinha o mesmo nome que ele, né? Então era uma situação difícil de arranjar um espaço. Quer dizer, eu logo que me formei, fiquei com ele alguns poucos anos e fui levar minha carreira separado. Fui para outro hospital, procurei outro caminho. E tínhamos casos que fazíamos juntos, mas cada um tinha a sua carreira independente. Nunca fiquei ali grudado nele. E esse paciente era um paciente muito importante dentro da medicina, era um médico muito famoso, e eu era muito jovem, era uma técnica que eu estava... Você estava operando um médico? Era um professor de neurologia da universidade, e ele tinha participado da minha banca de doutorado, uma técnica nova para nevralgia do trigêmeo, que ele vinha sofrendo de nevralgia do trigêmeo e não tinha coragem de operar, porque antigamente cortava-se o nervo e ficava um distúrbio na face. E quando ele viu essa técnica, ele estava na banca, quando acabou ele me procurou e disse, olha, eu quero operar e quero fazer, quero que você faça. Eu fiquei entusiasmado, você imagina, eu era jovem, né? Operar um professor da universidade. E aí pedi para ele estar presente. E quando abriu e que eu olhei lá dentro, ali com o microscópio, encontrei uma situação que eu nunca tinha visto. Era uma coisa nova. E eu disse, pai, o que você faria aqui? O que você acha? Isso aí ele, não sei, o doente é seu. A gente já tinha cada um o seu caminho, né? Ele estava ali porque era amigo do professor, eu disse, não, o doente é seu. E foi muito bom, porque eu levei ali uns 10 minutos pensando o que ia fazer e o resultado foi muito bom. E aí não precisei mais chamar, porque dali para frente eu já sabia que eu ia ter que resolver, né? Então foi um corte ali no umbigo profissional que foi muito bom. Você falou aí desse nervo, é essa história que você tem dos poucos erros da sua carreira, que você operou um nervo errado e dando aula, sei lá, um tempo depois, você descobriu essa história? Não, isso foi uma coisa engraçada, porque essa mesma técnica, que era uma coisa nova, até para mim que estava começando a fazer isso, era uma coisa que ninguém fazia ainda no país. E eu operei um senhor e ele continuou com a dor. E como toda cirurgia tem uma porcentagem de resultados insatisfatórios, eu coloquei ele nesse grupo, né? E passa-se uns meses, um ano, eu fui dar uma aula e quando eu projetei o caso dele, eu vi que eu tinha estado no lugar errado. E na plateia ninguém percebeu, porque ninguém conhecia aquela técnica, era uma coisa nova. Aí quando eu vi aquilo, eu disse, nossa, caramba, eu preciso corrigir isso. E aí saí dali, corri, liguei para o paciente, mandei chamá-lo e induzi a ele a fazer a nova cirurgia, expliquei que tinha havido ali um engano. E ele entendeu perfeitamente, operou e ficou ótimo, ficou curado. Mas eu fui ver aquilo na hora de projetar dentro do anfiteatro, cheio de gente, e eu ali me dei conta que eu tinha estado no lugar errado. Você falou uma situação que você não tinha visto antes. Os cérebros são todos iguais. As anomalias é que são diferentes? Não, você tem variações, né? Assim como você tem pessoas com nariz grande, orelha de abano, todos têm nariz, todos têm orelha, mas existem variações. E no caso desse professor, ele tinha uma variação muito estranha, que aliás eu só vi, acho que só foi o caso dele que eu vi até hoje, em que o nervo era dividido por uma artéria, quer dizer, fazia parte do procedimento separar a artéria do nervo. E a artéria atravessava o nervo, então não tinha como separar. Eu tinha que optar por cortar um dos dois lados do nervo para poder fazer o procedimento.
Então, foi uma variação anatômica muito estranha e dele, né? Assim como você tem pessoas de olho verde, tem pessoas que têm um olho de cada cor, ele tinha essa variação, que não era uma doença, mas que contribuía para a nevralgia do trigêmeo dele, que é a pior dor que existe. Só o homem tem nevralgia do trigêmeo. É uma dor que não existe nos animais, não existe em outra... E isso se deve à complexidade exatamente do cérebro humano, que provoca uma dor que equivale a um choque de 220 volts na face, entendeu? Então a pessoa não pode encostar, que quando encosta aquilo vem que parece um raio. E a pessoa fica assim, se protegendo do vento, não pode falar, é uma coisa horrível. E você opera e acabou, não precisa mais de remédio e aquilo cura, né? Mas é uma dor excruciante. E, então, antigamente cortava-se o nervo. Então o doente ficava sem dor, mas ficava com aquela anestesia de dentista para o resto da vida, entendeu? Caramba. Mordendo o lábio e tal. E com essa técnica não se corta mais o nervo, você libera o nervo de algumas compressões que podem ocorrer e a dor desaparece. Então foi uma mudança muito importante no tratamento da nevralgia. Eu fico tomando cuidado para não ver comentário, para não me perder, mas veio um comentário que é uma pergunta que eu ia fazer lá na frente, eu não vou perder logo. Que é o seguinte, você todo ano se recomenda check-up, aí você faz exame de imagem abdômen, faz eletrocardiograma, teste de exercício, nunca se pede eletrocardiograma. Para todos os clínicos que eu consultei, e foram muitos que eu troco de clínico toda hora, diz assim, não, cérebro você não examina, você espera um sintoma que você sabe que é um problema cerebral. Aí eu me pergunto, se fizesse o exame antes, não seria detectado? Lógico, deixa eu te dizer, isso é uma coisa cultural, tá? Há uns anos atrás, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, era razoável que não se fizesse, porque os exames cerebrais eram muito invasivos. Você tinha que funcionar a carótida para injetar contraste, tinha que injetar ar no cérebro, era um negócio grave. Depois que surgiu a tomografia, foi começando a melhorar, tornou-se menos invasivo, mas não era tão informativo. E agora não há mais razão, porque a ressonância você deita ali no exame de 15, 20 minutos, não precisa nem de contraste, e você sabe se tem um aneurisma ou não, que é uma causa de morte súbita em jovens. Você vê esse agora que morreu, recente, que trabalhava aí na Globo, se ele tivesse feito um check-up cerebral, teria encontrado o aneurisma e não teria morrido. Então é importante que quem faz check-up inclua o cérebro, não tem razão. Mas o eletrocardiograma não. Não, tem que fazer uma angiorressonância. É uma ressonância magnética com uma técnica que se chama de angiorressonância, que o computador apaga o cérebro e ficam as artérias, as veias, e você vê se tem algum aneurisma ou não, num exame de 15 minutos e sem precisar tomar contraste. E eu comecei a falar muito nisso há uns 20 anos atrás. Eu tive um doente que teve um tumor no estômago, operou aqui no Rio, correu muito bem, foi um sucesso. Ele tinha uma situação financeira muito boa e foi fazer um check-up em Nova York para ter certeza que estava curado, que não tinha mais nada. Então fizeram um check-up completo nele, daqui para baixo. Ele veio para o Rio, 30 dias depois, teve uma crise convulsiva, fez uma tomografia, tinha um tumor enorme no cérebro. Então, isso já estava lá quando ele fez o check-up em Nova York. Então, não era uma questão de dinheiro, não era uma questão... Era cultural, quer dizer, não se tem o hábito, aprendeu-se que não se faz, mas não se fazia porque os exames eram invasivos. Hoje em dia não há mais razão. Então, eu acho que isso está se difundindo, cada vez mais o cérebro está sendo incluído nos check-ups, e nós temos encontrado muitas doenças que são tratadas precocemente e curáveis. Então, eu acho que isso é uma questão de tempo para que todos passem a fazer, entendeu? Eu não sei se é só cultural ou se tem os planos de saúde que não cobrem, né? Mas aí você acaba que consegue fazer, né? Mas tem essa coisa, não, você vai fazer no cérebro porque você não sente nada. Mas você não sente nada no coração também, nem no abdômen. Você faz um check-up exatamente porque não sente nada e quer saber se está tudo bem, né? Então não tem razão e alguns planos já estão autorizando incluir a ressonância no check-up. Isso é fundamental.
Vou passar a incluir nos meus. Você trouxe aí o nosso cérebro aí para a gente ver o labirinto? Trouxe aqui um Mas, pessoal, modelinho. olha só, vocês não têm ideia, a gente vai ter uma aula aí do Dr. Paulo mostrando o que a Tem gente tem aqui, dentro da ó, um cabeça. cérebrozinho. É de plástico, hein, turma? Tem que avisar que é de plástico, né? Não, você tem uns cérebros, eu vi no laboratório, lá na clínica do Lente, não é clínica, é laboratório. Roberto Lente, você deve conhecer, óbvio, né? Muito, claro. Que eles têm uns cérebros que eles plastificam, né? Que é cérebro de verdade, que eles fatiam para depois examinar. É. Esse é fake mesmo. Não, esse aqui é fake. Esse aqui é fake. Mas eu quando tinha uns 14 anos, aí, menos, nessa idade, e eu tinha no colégio a professora lá de ciências naturais, cada um tinha que levar alguma coisa que tivesse relação com a natureza. Então, um levou uma pedra cor-de-rosa, o outro levou uma estrela do mar. Eu levei um cérebro de verdade dentro de uma lata. Bom, parou o colégio, você pode imaginar, né? Não teve mais aula naquele dia, foi uma confusão que você não pode imaginar. Porque meu pai tinha esses cérebros para estudo, tudo fatiados, e tinha um convênio com o Instituto Médico Legal, que fornecia as peças para estudo. E aí eu consegui lá um jeito de pegar um emprestado, e foi um sucesso. E é importante, porque é como se estuda, não tem outra maneira, né? O Lente comentou na época, não é que fosse uma vantagem, mas uma característica de país subdesenvolvido. Parece que na Inglaterra é um cérebro para cada 5 estudantes. Como ele ficava nos fundos do Hospital do Fundão e morria muito indigente, ele tinha quase que um cérebro para cada aluno. Mas mostra aí o cérebro, mostra para a gente aí o que faz o quê? Não, isso aqui é um cérebro de plástico, né? Uhum. E é um cérebro de plástico que tem ele pode ser desmontado e a gente vê as estruturas, enfim. E nós estamos vendo aqui os sulcos corticais, a córtex, que é onde nós pensamos, é onde está a nossa consciência, aqui na superfície, né? E essa região mais anterior foi a que nós chamamos de pré-frontal, que foi a região que diferenciou o homem na natureza. Quer dizer, todo o nosso psiquismo está nessa parte aqui mais anterior do lobo frontal. Quer dizer, qualquer lesão nessa região, você deixa de ser o Luiz Erlanger e vai ser outra coisa. Vai ser outra pessoa. É isso que você fala no livro, que é esse pedaço que nos tornou humanos. Exatamente. É esse pedaço. Isso aqui que faz a nossa região frontal, a nossa bossa frontal. Né? Quer dizer, nos macacos, eles não têm essa testa arredondada. Os macacos têm a testa assim, mais lisa para trás, porque não tem esse desenvolvimento aqui da parte frontal do cérebro. Né? A fala vem daí? Não, a fala ela está localizada num hemisfério, em geral no hemisfério esquerdo, desse lado. Tá? E essa localização da fala, da linguagem, é que dá a dominância do hemisfério. Então, quando você diz que o hemisfério esquerdo é o dominante, é porque a linguagem está no hemisfério esquerdo e ele usa a mão direita para escrever, ele usa a mão direita como dominante. E só nos homens é que existe um hemisfério dominante, por causa da linguagem. Então, para os animais, os dois hemisférios são exatamente iguais, tanto faz ter a lesão de um lado ou do outro. Mas nos humanos faz muita diferença se a lesão é do lado esquerdo ou do lado direito. Porque do lado esquerdo você tem a linguagem, você tem o raciocínio lógico, você tem a compreensão, enfim, tem toda a matemática, tudo isso está no hemisfério esquerdo. Então, dependendo da área, do lado esquerdo ou do lado direito, faz uma diferença muito grande se você tem uma lesão ou se vai fazer uma cirurgia. E essa dominância é dada onde se encontra a área de linguagem. Você explica um troço do livro interessante, acho que até citando outro colega, dizendo assim que se um gorila viesse a falar, seria um gorila falante, mas não seria a fala, porque a nossa fala envolve simbolismo, não é isso? Simbolismo, exatamente. E isso tudo está na região frontal, quer dizer, esse pensamento simbólico está ligado a essa estrutura da linguagem também. Essa capacidade que a gente tem de dar valor às coisas e de interpretar os símbolos é que nos permite criar o alfabeto, a matemática e toda a vida psíquica que a gente tem. E isso é só no homem.
Então, um animal que não tem linguagem, ele repete aquele som, mas que não quer dizer nada para ele, né? É como um papagaio, e ele repete aquilo, mas aquilo não tem nenhum significado para ele. Quer dizer, o significado que nós damos às letras, às palavras, às coisas, vem desse raciocínio simbólico, né? Que só o homem tem, de interpretar os símbolos. Né? Por que, que o dinheiro tem valor? A gente acha que tem valor porque a gente dá valor a ele. Aquele pedaço de papel, a gente dá muito valor, mas é uma coisa que só existe na cabeça da gente, aqui no lobo frontal. Porque para qualquer outro animal é um pedaço de papel. Então, essa capacidade de dar valor aos símbolos é exclusivamente humana e foi o que fez a gente disparar, dominar a natureza. Eu ouvi de um colega seu, mora nos Estados Unidos, que falou que o cérebro é o único órgão do ser humano. Quer dizer, nós temos o estômago, como será para sempre, o coração, como será para sempre, e o cérebro é um órgão, digamos, mutante, ou seja, o órgão, o cérebro dos meus bisnetos, que já será uma geração nativa digital, será diferente do meu cérebro. É assim? Provavelmente, a gente não tem como mostrar isso. Mas o cérebro não é um órgão estático, como é o coração ou como é o estômago, é um órgão dinâmico. Então, você, quando aprende uma habilidade nova, você está criando novos circuitos no seu cérebro, novas conexões, novas sinapses. E hoje, com essa vida digital e com essa tecnologia que essa garotada toda está habituada, eles vão criar circuitos inteiramente, habilidades que nós não temos capacidade de desenvolver. E não é só por uma questão de idade, é porque eles já vão formando novas conexões, novas interações entre as áreas e coisas que, então, futuramente, o cérebro deles vai ser diferente, talvez até maior do que o nosso, porque a demanda será maior. Né? Em tamanho, você diz? É possível. É possível. O tal do Rubicão cerebral vai aumentar? É possível, porque Caramba. a demanda vai ser maior. Né? Hoje nós temos necessidade de ter um apoio do computador. Nós não somos capazes de armazenar todo o conhecimento e todas as informações que a gente recebe. Então, você precisa de óculos para poder enxergar melhor, precisa de um carro para poder se locomover mais, e vai precisar do computador para poder ajudar a memória. Nós vamos ter uma ligação cada vez maior com os instrumentos e com as máquinas. E isso vai mudando o cérebro também, né? Vai tendo uma demanda maior pela eficiência, pela rapidez, e muita coisa vai deixar de ser usada. Talvez a memória até seja menos utilizada, porque você vai botar tudo no HD, né? A gente não sabe como é que vai ser, mas eu acho que daqui a uns 200 anos o cérebro pode ser diferente mesmo. Pode acontecer a hipótese da gente conectar o cérebro com o HD externo? Olha, já existem algumas experiências assim, entendeu? Quer dizer, que transforma essa... Você faz quando você faz um exame chamado eletroencefalograma, você está registrando a atividade elétrica do cérebro. E essa atividade elétrica pode ser transferida e utilizada como você ter um determinado pensamento, aquilo produz um tipo de onda elétrica diferente e aquilo pode se transformar num outro estímulo, em outro aparelho. Então, isso já foi feito por alguns neurocientistas de dar ordem a uma peça mecânica a qualquer distância, até em outro país, através da atividade elétrica do cérebro, que é transformada numa radiofrequência, aquilo vai pelo ar como rádio e chega e dá uma ordem à distância. Então, isso vai acontecer até para uso militar, para uso de outras coisas, porque é uma comunicação silenciosa e que você vai ter como quase que transmissão de pensamento. Você vai conseguir transformar as ondas elétricas em radiofrequência, em onda elétrica, e vai lá no outro país receber essa... Isso já vem sendo feito experimentalmente para movimentos de máquinas, fazer mexer um braço, e provavelmente isso vai se aperfeiçoar, né? Eu acho que não vai ter muita dificuldade. O contrário já é feito. Acho que eu vou usar uma expressão de leigo. Eu citar até um caso de um conhecido que ele fala isso abertamente, então não tem nenhuma reserva. O Paulo José é chip, ele tem Parkinson, né? É um chip que coloca no cérebro, chip Não. chama modulação, vocês têm um nome que não é cirurgia.
Aquilo é um sistema de estimulador cerebral profundo. Ele tem, eu posso dizer ele tem porque foi eu que operei ele. Então, já que não é segredo... Não, por isso que eu falei, É, eu sei do é, paciente e sei do médico. ele colocou um estimulador cerebral profundo. São dois eletrodos que se colocam profundamente no cérebro, um determinado núcleo do cérebro e no Parkinson a gente escolhe o alvo de acordo com os sintomas. Quer dizer, tem doentes que têm mais tremor, tem doentes que têm mais rigidez, às vezes tem as duas coisas. Então você tem 2, 3 alvos no cérebro que você pode escolher para colocar esses eletrodos. E esses eletrodos vêm por baixo da pele e ficam ligados a um estimulador, como se fosse um marca-passo cardíaco. E aquela estimulação elétrica, você regula para estimular ou para inibir aqueles núcleos, e com isso você consegue acabar com o tremor, melhorar a rigidez, enfim. Esse tipo de cirurgia a gente chama de cirurgia funcional. É uma cirurgia que altera a função do cérebro, ele não está curando uma doença. Não é uma cirurgia que vai lá tirar um aneurisma ou tirar um tumor. Ele está alterando a função cerebral. E isso vem sendo usado agora, já em vários países, ainda não na rotina, mas já em algumas universidades, para distúrbio alimentar. Então, a obesidade mórbida, por exemplo, não é nada mais do que uma obsessão, um transtorno obsessivo compulsivo, a grande maioria. Então, você coloca esse estimulador em determinados núcleos ali do cérebro que vão estimular a produção de dopamina, que vai dar ao doente a mesma satisfação que ele tem quando come uma comida hipercalórica. Então, ao invés de ele comer um, um prato com muito arroz e uma feijoada e tal, ele tem um estimulador que vai dar aquela mesma sensação prazerosa que ele tem quando come um doce. E isso também pode já estar sendo feito para anorexia nervosa, é o contrário, é outro alvo do cérebro que vai estimular a fome. Entendeu? Então, isso é um campo novo na neurocirurgia, que começou com Parkinson e que está sendo ampliado para vários outros distúrbios neurológicos. Então, o que é mais difícil nesses casos é selecionar os doentes. Quer dizer, não é todo obeso que é um obsessivo compulsivo. Então, hoje em dia tem sido usado naquele que já fez a bariátrica, não deu certo, e voltou a engordar e tem uma compulsão, deixou de comer, passou a fumar, ou deixou de comer, passou a beber. Então, esse é um caso para colocar um estimulador cerebral, entendeu? Mas não vai resolver. Eu tinha uma época que eu acabava, de vez em quando volta, acaba de jantar e me dava, vou usar uma expressão, uma larica enorme de doce. Aí me falaram, é o teu cérebro que está querendo... Dopamina. Dopamina. Segura um mês que ele sossega. Que ele acalma, que ele acalma. Ele fica, estimula, é um estimulante ou é um ansiolítico para ele? Como não entendi? A dopamina, aquilo dá uma sensação prazerosa, ele fica com aquela ação de satisfação, de plenitude. Você tem quando acaba de comer uma comida pesada, que fica com a sensação de bem-estar, de tranquilidade, é isso. Então, esse estimulador e faz uma diferença enorme nas doenças. Às vezes o resultado pode não ser perfeito, porque não é uma mágica, né? É uma cirurgia, mas melhora demais a qualidade de vida dos doentes. Alzheimer, Parkinson, você acha que no futuro serão solucionados em medicina preventiva ou o caminho sempre será a cirurgia? Não, eu acho que a cirurgia tende sempre a desaparecer, porque eu acho que são distúrbios químicos que acabam sendo resolvidos de outra maneira, entendeu? Por exemplo, no Parkinson, a cirurgia, o primeiro tratamento do Parkinson foi a cirurgia, lá nos anos 40. Depois, quando surgiu, descobriram depois, não sabia bem porquê, descobriram que era a falta da dopamina. Então, desenvolveu-se a dopamina sintética e começou-se a usar a dopamina e de início o resultado foi um espetáculo e a cirurgia foi abandonada. Só que com o passar dos anos, viu-se que com o passar do tempo o remédio ia perdendo a eficácia. E tinham muitos doentes que melhoravam um sintoma, não melhorava outro, quer dizer, melhorava a rigidez, mas continuava tremendo. E a cirurgia foi voltando aos poucos para suprir esses casos
em que o remédio não resolve. Essa é a posição da cirurgia do Parkinson atualmente. Quer dizer, se o remédio está funcionando, é o remédio que vai ser dado. Se começa a não dar certo, ou se tem um sintoma que não resolve, a cirurgia entra. E eu acho que com as outras doenças vai ser a mesma coisa. Você vai ter remédios que vão resolver, e se não for de todo resolvido, a cirurgia talvez possa ajudar. Tem uma que atinge uma parcela enorme da população e que não se resolve, acho que não se resolve nem com remédio, nem com cirurgia, que é a maldita da enxaqueca, né? E parece que ainda tem uma prima dela que eu descobri recentemente, chama dores em salva. Eu nem sei como é horrível, essa é pior ainda. É pior que a enxaqueca? É. Meu pai dizia que a enxaqueca do doente é a dor de cabeça do médico. Não tem cura. Aquilo é familiar. Quer dizer, a enxaqueca é familiar. Você tem sempre mais alguém na família que tem. É um componente genético. E é possível que futuramente, com a genética, que você possa corrigir isso. Mas não é uma doença que você mostre no exame. Não existe exame que mostre enxaqueca. O diagnóstico da enxaqueca é na conversa. O tipo de dor, a história familiar. Então, a luz incomoda, o barulho incomoda, a luz... Então, você faz o diagnóstico de enxaqueca, mas não tem nenhum exame que mostre. Então, não tem remédio também que cure, porque não é doença. Mas, futuramente, o fato de ser familiar sugere fortemente que haja algum gene responsável por isso. Então, eu acho que o maior avanço na medicina nas últimas décadas foi essa técnica que se chama de CRISPR, que é uma técnica de fazer a mudança do genoma. Quer dizer, você pode editar o genoma, cortar o genoma, mudar os genes de posição, tirar um, botar outro. Então, isso já... E é uma coisa simples de fazer diante das técnicas genéticas e pode ser feito em laboratórios sem muita sofisticação. Então, isso vai ser um caminho para a correção de algumas doenças. A dificuldade... Isso não tem nada a ver com célula-tronco, né? Não. Isso é uma técnica de mudar o genoma. Você muda o gene da pessoa. Então, um ser humano vivo, você consegue mudar o genoma? Para você curar uma doença, tem que ser lá atrás, né? Lá atrás. Mas algumas doenças você pode curar. Uma leucemia, que você tira as células do doente, muda o genoma daquelas células e bota de volta curada. Entendeu? Então, você tem doenças que você vai conseguir curar depois de adulto. E o problema de você mudar na criança, ou na vida intrauterina ainda, é que esses genes, em geral, as doenças não se devem a um único gene. Há uma interação entre esses genes todos. Então, se você tira um, você não sabe, você pode estar curando uma doença e criando outra. Entendeu? Então, ainda tem muita coisa que tem que ser compreendida. Quer dizer, hoje você mexer no genoma já não é mais mistério. O problema é o que você pode causar. Então, isso vai começar a ser feito, certamente, em animais, mas vai chegar um momento que você pode dizer, olha, eu queria um filho de olho azul, e com 1,90 m e tal, e prepara aquilo e vai ser desse jeito. Então, é um pouco admirável o mundo novo, né? Mas eu acho que isso foi uma descoberta. Assim. Aliás, foram as duas moças que ganharam o prêmio Nobel agora, esse ano. Uma é francesa, outra é americana, e elas descreveram quase que ao mesmo tempo essa técnica e ganharam o prêmio Nobel de Medicina esse ano. É uma técnica que já tem uns 10 anos que elas descreveram. Hein? O Frankenstein era considerado um filme de terror, quando na verdade era de ficção científica. Né? É verdade. Mas tem doenças que aparecem, que nunca se ouviu falar. Eu acho que o tal de cefaleia em salva, você diz que é pior que a enxaqueca? Não, pior no sentido de que é uma dor mais intensa, que também não tem remédio, e chama-se em salvas, porque ela vem assim todo dia durante 2 meses, por exemplo. E é sempre de madrugada, acorda a pessoa, e é uma dor que tem hora certa. Então, o paciente já sabe que às 3 da manhã e às 5 da tarde ele vai ter a dor, entendeu? E aquilo vem e não tem como impedir. Dura meia hora, parece que é o fim do mundo, passa. Então é um sofrimento muito grande, e aquilo impede até da pessoa trabalhar e passa. E pode ficar 1, 2 anos sem ter nada e dali a pouco
passa uns anos, pode ter outra salva de dores, entendeu? E é uma aparentada, é uma prima da enxaqueca, é um tipo de dor só de grande intensidade. A gente sabe que o organismo feminino é um mistério parecido com o do cérebro, né? Porque na pesquisa, assim, as mulheres têm mais enxaqueca do que homens. Isso não tem explicação, tem? Não, mas tem um componente, mas não é só... Tem um componente genético, certamente. Essa cefaleia em salva, é curioso, que uma das coisas, talvez uma das poucas coisas que podem aliviar é cheirar o oxigênio. Então a pessoa tem que alugar uma bala de oxigênio para ter em casa, uma máscara, e quando sente o início da dor, tem que respirar oxigênio puro. Porque nesse momento da dor, as artérias se dilatam. E aí a pulsação do sangue ali batendo na artéria que dá essa dor. E quando você respira o oxigênio, aquilo produz uma contração das artérias. Então dá um alívio. Mas remédio não tem. O laboratório que descobriu vai... Vai. Enxaqueca vai ser prêmio Nobel. Enxaqueca é prêmio Nobel. Paulo, eu estou metido num processo envolvido com RH, e aí tinha um teste para definir se a pessoa era afetiva, reflexiva, pragmática ou racional. Não vou dizer qual foi o meu resultado, mas quando tinha a lista dos racionais, vinha no top de profissão. Cirurgião. Você é um racional, porque eu sei que você não opera criança, você não opera... É um componente do cirurgião ser racional? Não, mas ele ali profissionalmente tem que ser racional, né? Porque todas as decisões são racionais, não pode ter decisão emocional. Eu até deixei ele atender criança porque me fazia mal. E até por isso eu me afastei, preparei uma pessoa da equipe para fazer isso, e que ele faz muito bem, mas eu não tinha, nem sei o que dizer, não tinha coração. Eu ia dizer estômago, mas deve ser cérebro, né? Pois é, para atender criança. Porque isso principalmente começou quando eu tive meus filhos nasceram. Quer dizer, então, tratar uma criança da idade do seu filho, aquilo era um drama, né? Eu me via na posição do pai, era um horror. E aí eu logo parei de atender criança pequena. Hoje, se for já adolescente, não tem problema. A criancinha, eu me afastei. Mas você tem que ser racional, não tem outro jeito, porque a família, quando vem totalmente desequilibrada emocionalmente, encarando uma situação que nunca viu antes, que não sabe, sai do controle, não tem como... Então, você tem que ser a razão para a família, né? Você tem que ser o racional, porque a família está totalmente descontrolada. E, às vezes, aceitam qualquer coisa. Quer dizer, um doente que está desesperado de dor, se você disser, pula da janela, ele pula. Então, tem que ter alguém que diga, não pule, e eu vou resolver isso para você, pô. Então, o cirurgião tem que ser racional. E eu acho que eu sou bastante na minha profissão. E já me puxa para um outro caso, que também faz parte da sua história, a sua decisão de não pegar casos. Quer dizer, quando você acha que não há nada a ser feito. E pelo que eu vi, você nunca se arrependeu de ter recusado que o paciente que levou adiante algum tipo de cirurgia... A tua decisão é quando você acha que não tem como colaborar, é isso? Não é bem isso. É que nem todos os casos são bons para a cirurgia. Então, o que dá o sucesso da cirurgia é a escolha do paciente. Isso é a primeira coisa. Não basta você operar bem. Se você fizer uma técnica muito bem feita no paciente que não precisa, não vai dar certo. Então, a primeira coisa na cirurgia é saber escolher o paciente que pode realmente se beneficiar da cirurgia. Então, tem muitos casos que eu diariamente contraindico cirurgia, de pacientes que vêm com indicação cirúrgica para ouvir uma segunda opinião. Eu acho que não tem que operar. Até poderia dar certo, mas às vezes com muito risco, tem uma solução mais simples. Então, eu acho que eu só recuso, assim, quando eu acho que não é o melhor caminho para o paciente, porque você opera na dúvida e depois... Como é que vai explicar ao paciente que não deu certo, né? É melhor você ter a coragem de dizer logo, não é um caso, não vai fazer, e você depois se arrepender. Mas é só nessa situação que me ocorre.
Mas acho que você também tem um outro dilema, me corrija, por favor, é que acho que boa parte das suas cirurgias, boa parte não, mas um percentual razoável das suas cirurgias depende do comportamento do paciente no pós-operacional. Se o cara vai fazer os exercícios, vai fazer... Quer dizer, você dá um jeito ali, mas tem que ter muito de força de vontade. Vou de novo um exemplo conhecido que eu vou falar. O Ciavata, o Estevam, né? Ele chegou lá tetraplégico, você operou, mas se ele não fizesse o trabalho de recuperação posterior, não teria recuperado, não é isso? Não, sem dúvida. E não é. Quando o caso é ruim, pode fazer o exercício que for que não vai resolver. Entendeu? Então, é claro que ele, e casos como o dele, a recuperação mais fina depende muito deles. Porque você faz a sua parte e tem depois uma recuperação lenta em que o paciente tem que fazer a fisioterapia, se empenhar, e é chato. Mas se não for assim, o resultado a longo prazo pode não ser tão bom. Então, a aplicação do paciente é fundamental, né, nessas coisas de movimento, né, porque é onde você ainda pode usar a fisioterapia. E quando o doente tem a colaboração do doente, né, quando o doente tem um AVC, por exemplo, e ele não entende, porque ele pode ter um AVC na área de linguagem e não entende o que se fala. Você fala com ele, é como se fosse falando japonês. Ele olha para você e não sabe o que você está dizendo. Então, a recuperação desse doente é muito difícil, porque ele não consegue colaborar. Entendeu? Então, ele tem um lado paralisado, você fala com ele, ele acha que é japonês, e como é que ele vai te ajudar? Você diz a ele, mexe o braço, ele não entende o que você está dizendo. Agora, aquele que teve um distúrbio da linguagem, que está entendendo, mas não consegue falar, esse é mais fácil, porque ele vai colaborar com você no treinamento, com a fonoaudióloga, ele vai fazer um esforço de soletrar o A, o B e o C. Então, é evidente que a recuperação do doente neurológico depende muito do empenho do paciente, né? Ou da família, né? E quando eu digo que é mais ou menos, é porque esse, por exemplo, que não entende, por mais que ele faça esforço, não vai a lugar nenhum, entendeu? Então, é preciso que o caso também seja bom no sentido de, olha, esse aí tem uma chance de recuperação, vai depender dele, e tem outros que você sabe que não tem jeito mesmo com o empenho do doente. Eu acho que você tem uma outra decisão dramática, que é, você chega lá um doente, um acidentado, com risco de morte. A gente já passou no jornalismo a corrigir, em vez de falar risco de vida, risco de morte. Aí você tem a opção de salvar a vida e ele ficar sequelado, sem qualidade de vida, tetraplégico. Como é que você resolve essas situações? Salvar a vida sem qualidade de vida. Mas isso é muito difícil, porque isso não é uma decisão do médico, entendeu? Então, e você não tem como saber qual o paciente que vai recuperar, como no caso do Estevam. Então, tem muitos doentes feitos Estevam que não recuperam. Mas você não sabe qual que vai recuperar ou não naquele momento. Alguns você já sabe que não vão recuperar porque o exame é dramático. Mas outros você fica na dúvida. Então, você tem a obrigação de fazer tudo contando, sendo otimista de que aquilo vai dar certo. E às vezes dá, às vezes não dá. Então, tem doentes, somente o acidentado do crânio, doente que sofre um traumatismo craniano, é difícil saber se ele vai acordar, por exemplo. Mas você tem que fazer tudo, porque alguns têm uma recuperação espetacular. Depois de alguns meses, aquilo vai ter uma recuperação espetacular. E outros ficam em estado vegetativo. Então, você ali não tem como decidir, quer dizer, até hoje nós não temos um exame que nos diga na hora do acidente se aquele doente vai ou não recuperar. Então, a gente tem que fazer tudo. E, às vezes, não vai. Eu espero nunca passar por essa situação, que eu acho que é fascinante. Vocês fazem a operação com o doente acordado, o cérebro, a tampa aberta, não sei se fala a tampa aberta, e vocês ficam falando, mexe o braço. Ele não sente dor? Ele não sente dor? Não. O cérebro não sente dor?
Não, o que dói é a pele. Então você pode abrir a cabeça com anestesia local, até, que é assim que faz. Você pode abrir com o doente dormindo, depois acorda para fazer a parte principal, ou pode fazer desde o início com anestesia local. O Parkinson, por exemplo, a gente faz com o doente acordado, faz com anestesia local, não é uma abertura grande, não é uma coisa pequena, mas faz com anestesia local. Até porque ele tem que colaborar durante a cirurgia. E hoje em dia a cirurgia... Perdão, colaborar e dizer assim, você fica dizendo, mexe o braço, mexe... Porque quando você tem que acertar o eletrodo num alvo milimétrico. Então, para ter certeza que você está no lugar certo, você faz uma estimulação. O doente está tremendo, quando você estimula, ele para. Então, você sabe que está no lugar certo. E aí você pede para ele mexer a mão, ver se não teve nenhum problema, se não está com dormência. Então, você tem que interagir com o paciente. E hoje essas cirurgias que dizem que faz aberta, a gente vê na mídia o doente tocando violão com a cabeça aberta ou fazendo uma bobagem dessas, é porque ele tem, por exemplo, uma lesão, um tumor próximo de uma área de linguagem. Então você não tem como monitorar a linguagem, a não ser com o doente acordado. Ah, claro. Entendeu? Quando você tem um tumor, por exemplo, numa área motora, você pode estimular o córtex do doente com uma estimulação elétrica e ver mexer o braço. O doente não precisa estar acordado. Então você estimula, faz uma estimulação elétrica, mexe, a mão mexe, a perna mexe, você sabe onde é que você está, você mapeia o cérebro. Mas a linguagem não tem como, o doente tem que estar acordado. Então, quando você está operando numa área muito próxima da linguagem, você vai operando e fica uma psicóloga ali conversando com o doente, dando um texto para ele ler, para ver se ele está entendendo, conversa com o paciente. Enquanto isso, você está tirando o tumor. Se dali a pouco ele tem uma dificuldade qualquer para falar, você já sabe que ali não pode entrar. E isso são coisas também que eu acho que, com o tempo, nós vamos ter outra solução, porque não é ideal. Operar um doente acordado é uma aflição. Você falou milimétrico. Vários ramos da medicina estão indo para a robótica, né? Aí não, é a sua habilidade com a mão. Pode usar robótica nisso? Não, a robótica ainda não entrou na neurocirurgia. Até porque o espaço é pequeno, as coisas são muito delicadas. O braço dos robôs são braços enormes, então não tem ainda a delicadeza. Mas quando eu digo colocar um eletrodo num ponto milimétrico, não é a olho nu. Aquilo tem um equipamento que prende no crânio e faz um cálculo XYZ e tem uma peça que carrega o eletrodo até aquela profundidade. Não é uma coisa só na habilidade manual. Aquilo ali é um sistema mecânico que leva o eletrodo com precisão naquele ponto ali nas coordenadas cartesianas. Mesmo para você, nesse labirinto, tem áreas que são desconhecidas? Olha, tem muita coisa, né? Muita coisa que é desconhecida, muita coisa que a gente vai... Praticamente tudo que foi se entendendo do cérebro foi analisando as doenças. Então, a primeira área de linguagem, a primeira área cerebral que foi identificada foi um paciente que ficou sem falar, não conseguia falar, e um paciente francês, e um neurologista chamado Broca, quando esse paciente ficou acompanhando esse doente, quando ele morreu, foi lá, cortou o cérebro dele e viu que nessa área do lado esquerdo, na primeira circunvolução e tal, tinha uma lesão isquêmica. Então, essa é a área relacionada com a palavra. E assim foi. Depois, o doente que não entendia, encontraram uma área mais posterior. Então, o estudo das doenças é que foi levando ao mapeamento cerebral. Mas isso não quer dizer que a gente saiba exatamente como é que funciona, né? Existem inúmeras conexões, e quando se fala que existe 1 bilhão de neurônios ou 1 trilhão de sinapses, isso tudo é especulação, porque não tem como avaliar isso, né? E mesmo os lobos frontais, quer dizer, você vê como uma pessoa que sofre uma lesão dos lobos frontais muda, é outra pessoa, não é mais a mesma, né? Então você vai, com isso, entendendo o funcionamento das várias áreas do cérebro. E a motivação de fazer esse livro foi muito por essa curiosidade. Aliás, eu nem comentei, o livro eu recomendo para todo mundo que é livro para leigo, né?
É uma aventura, é sensacional. O livro, eu escrevi o livro, e cada capítulo que eu terminava, eu lia para a Bebel, para minha mulher. Aí ela dizia, não entendi nada. Aí eu refazia o capítulo. Ela disse, entendi mais ou menos. Aí quando ela dizia, agora entendi, bom, esse capítulo está pronto. Porque o público-alvo era exatamente ela, as pessoas que têm curiosidade, que querem saber um pouco como é que é o funcionamento. Ninguém está querendo ser neurologista. Então a ideia era fazer um livro que fosse palatável e leve. E eu acho que dá para entender muita coisa ali. Não, muito bom. Paulo, eu queria agora ir, vamos lá, para um mistério dentro do mistério, assim, tratar do que não é anatômico. Vou começar com uma coisa bem simples, que eu vi isso pessoalmente com o Grael, né? Eu tive uma reunião com ele, já com a perna amputada, ele, ai meu Deus, preciso coçar a minha perna. Ele não tinha mais a perna. O cérebro não entende que cortaram a perna e continua coçando? O pior é quando dói. É o que se chama de dor fantasma. Entendeu? Porque no coto onde foi amputado, forma-se ali uma cicatriz naquele nervo que foi cortado. E essa cicatriz fica mandando estímulos para o cérebro, para uma região que o cérebro interpreta como sendo da perna. Então, quando chega o estímulo lá em cima, é da perna, e a gente sente a perna aqui, não é lá embaixo. Né? Então, quando a gente diz que está doendo na perna, na realidade a dor está aqui na cabeça. Né? Então, o estímulo chega lá em cima e informa que o nervo da perna está mandando um estímulo de dor. Então, dói na perna, mas se você olhar, não tem perna. E é isso, é feito coçar na perna, é o que chama de dor fantasma. No caminho ainda de questionar esse soft incrível que a gente tem, doenças psicossomáticas, elas são provocadas, em última instância, pelo cérebro, né? Porque a pessoa tem um problema, sei lá, tem um problema psíquico e joga isso sabotando o corpo. O cérebro tem culpa nas doenças psicossomáticas? Olha, isso aí é um campo difícil. A gente pode dar palpite, mas eu acho que ninguém sabe direito. Mas, sem dúvida, o doente sente aquilo que ele está dizendo, mas não tem doença. Entendeu? Sente aquilo. É como quase que uma hipnose. Quer dizer, ele se convence que tem aquilo e não tem. Quer dizer, você, quando recebe um doente desse no consultório, o constrangimento é dizer com muito cuidado que aquilo é psicossomático. Não, mas quando uma pessoa tem, por exemplo, uma doença, você vai no gastro e ele diz, não, essa doença intestinal é de origem psicossomática, não é isso, é genética. Mas isso pode ser um palpite. Agora, tem doentes que chegam no consultório de cadeira de rodas e não tem nenhuma razão. Entendeu? E você examina e não tem nada que justifique ele estar na cadeira de rodas. Os reflexos são normais, o sistema nervoso está normal. E se ele fizer uma boa psicanálise, um bom tratamento psiquiátrico, ele vai sair andando. Isso a gente tem certeza que é psicossomático, entendeu? Agora, dizer que uma gastrite é psicossomática, durante muitos anos se disse isso, até encontrar o pylori lá, a bactéria lá que deu um antibiótico e acabou. Ninguém mais tem nada psicossomático no estômago. Era uma bactéria. Então, essas coisas assim, você às vezes erra. Quando não sabe o que é, diz que é psicossomático. Mas na neurologia, você vê o cego que não é cego, o paraplégico que não é paraplégico, e você vê isso no exame neurológico. Porque o exame neurológico é muito preciso e é muito sistemático. Então, o doente não conhece a anatomia. Então, ele diz, a dor começa aqui e passa para cá. Você já sabe que é psicossomático, porque o nervo ele não passa de um lado para o outro. Entendeu? É um exemplo assim para você... Então, quando ele diz, não, a dor vem aqui e passa até aqui, você já sabe que aquilo não existe, porque não há nenhum nervo que cruze a linha média. Entendeu? Então, o médico... Difícil convencer que para ele que ele não tem aquilo. Pois é, então você tem com muito jeitinho. Então é feito o doente, e o doente que está nessa situação, por exemplo, o doente entra no consultório arrastando a perna. Todas as doenças têm um padrão.
Quem tem um AVC arrasta a perna de um jeito, quem teve uma lesão na medula arrasta a perna de outro jeito, e o histérico arrasta a perna de um terceiro jeito, que não é nenhum nem outro, entendeu? Então, o médico já está habituado, ele só de olhar já tem a suspeita de que aquilo não seja orgânico, entendeu? E é sempre mais exagerado na hora do exame. Quer dizer, se você distrai e olha o doente sem ele estar te percebendo, ele está andando melhor. Mas quando você olha e se dirige a ele, aí a perna fica ruim de novo. Então você vai percebendo o quanto aquilo tem de emocional no comportamento daquele doente. E é um doente que, como é que esse mecanismo se passa, e tem uns que ficam realmente meses sem andar na cadeira e é totalmente psicossomático. Eu acho que tem um outro lado da moeda, de novo, um grande especialista falando, que eu fico fascinado com o placebo. Você vai, pega 20 pessoas, dá placebo para 10, quem tomou o remédio às vezes não fica bom, e o do placebo é força do pensamento, é isso? Claro. Olha, eu vou te dar um exemplo familiar. O Oscar Niemeyer, meu tio, ele vira e mexe, tinha umas queixas assim meio pitiáticas. E o médico dele era meu pai. E meu pai dizia, meu filho, eu trato o Oscar, qualquer que seja a queixa, eu dou meio comprimido de aspirina. Ele não sabe o que é. Eu levo na mão e diz, toma. Ele toma e fica bom. É um placebo, né? Então, qualquer que fosse a queixa, ele ia lá com meio comprimido de aspirina e estava resolvido. E o placebo é importante. Pô. Se o doente acredita, funciona. Você falou aí em psicanálise, psiquiatria, psiquiatria menos porque é medicamentosa e tal. Como um neurocirurgião, a gente sabe que ele não tem um espaço físico, mas você reconhece a existência do inconsciente. E ele é criado, em última instância, pelo cérebro. Você tem alguma explicação para esse fenômeno do surgimento do inconsciente, que é uma característica do ser humano? O inconsciente faz parte do pensamento simbólico. E explicar o inconsciente é mais complicado. Agora, faz parte desse mecanismo de linguagem, do mecanismo do pensamento simbólico. E aí é uma coisa que é uma conversa que não tem fim e que eu também não sei te explicar. Eu estava aqui pulando, que assim, eu queria... e a primeira pergunta, você tem cuidado com as mãos? Você tem seguro para as mãos? Não. Eu acho que as mãos não são tão... Enfim, lógico que são importantes, é o nosso instrumento de trabalho, né? Mas eu acho que as mãos, eu te diria que é a quinta qualidade do cirurgião. Eu acho que antes disso tem outras coisas. Diga quais são. Hein? Não sei te dizer, não sei qual é a ordem, mas eu acho que você tem que estar preparado, tem que estar planejado, tem que ter bom senso, você tem que ter várias outras coisas, porque você pode, com muita habilidade, fazer uma bobagem. Chegar ali e cortar o que não devia. Então, você, antes de... Quer dizer, eu não me lembro assim, de nenhum cirurgião que tenha ficado famoso pela habilidade. Ele fica famoso por uma série de outras coisas. Por coisas que ele descobriu, por técnicas que ele desenvolveu, ou habilidade no lidar com o paciente. Mas, por ser muito hábil, é lógico que ele não pode ser um estabanado. Mas não é necessariamente aí que o cirurgião se destaca. Agora eu vou fazer uma pergunta muito voltada, na verdade, não no preconceito, mas na busca do empoderamento feminino. E é uma história que me contaram, você deve conhecer, a oftalmologista, a doutora Marise Pereira, né? Muito. Então, ela primeiro, ela tem uma história dela que é incrível. Uma mulher de um conhecido dela que estava sendo tratada, ela falou, minha mulher está com um problema que a vista dela está assim. Ela pegou ela pelo braço, você vai saber quem é, levou para você, ela tinha um tumor pressionando o nervo óptico. Aí eu descobri que ela começou estudando para ser neurocirurgiã. Aí seu pai falou, não por preconceitos, não estude isso, minha filha. Qual vai ser o homem que vai deixar uma mulher abrir a cabeça? Não pelo preconceito dele, mas da sociedade. Nós temos boas neurocirurgiãs hoje?
Olha, eu não acredito que meu pai tenha dito isso. Ela Eu acho que repete. não, eu não acredito. Pode ser um mal entendido, mas eu não acredito. Não faz o perfil dele. Não, mas Não. não em restrição à habilidade feminina, mas ao É, preconceito do. mas eu acho que não. Não faz o perfil dele. E nós temos lá no Instituto do Cérebro várias neurocirurgiãs. Inclusive, em treinamento devemos ter umas 3 ou 4. A Mariana, E, minha mulher, está me corrigindo, dizendo que não foi o seu pai. bom. Tá. Não faz o perfil dele. Assim como a Bebel, a Mariana fica me marcando É. sob pressão também. Não faz. Eu jamais ouvi ele dizer isso, então eu acho que não é confusão. Mas temos E boas neurocirurgiãs. temos. O problema da neurocirurgia, quer dizer, agora menos, é que há uns anos atrás a neurocirurgia era uma cirurgia pesada, cirurgia de muitas horas, uma cirurgia cansativa, as craniotomias eram enormes. E hoje a neurocirurgia é muito mais uma cirurgia de precisão. Hoje você tem muitos equipamentos, você não faz mais aquelas aberturas enormes, a não ser no acidentado, que aí você tem que fazer coisas grandes. Mas, se não, você tem equipamentos que te levam a fazer cirurgias de precisão, como é a do Parkinson. As cirurgias de aneurisma hoje são pequenos orifícios com microscópio. Então, já não tem mais aquela necessidade física de aguentar, de ficar o dia inteiro em pé. Isso não existe mais. Mas você Entendeu? não tem cirurgia de 8 horas, 9 horas? Cada vez muito pouco hoje em dia, muito pouco. Então, hoje as cirurgias são muito menores, são muito mais de precisão do que de serem tão demoradas. Então, tem casos que podem excepcionalmente ser mais demorados. Mas você tem áreas da medicina, então, por exemplo, a cirurgia funcional, tem muitas mulheres fazendo cirurgia funcional, não demanda nenhum esforço físico, é muito mais cabeça e planejamento e conhecimento do que esforço físico. Então, as mulheres estão entrando na neurocirurgia com o pé direito. E nós temos já várias neurocirurgiãs trabalhando conosco lá no Instituto do Cérebro. Inclusive, na clínica privada, tem uma assistente muito boa, que também é a doutora Adriana, que está lá ativa e trabalha conosco. Enfim, eu acho que esse preconceito vai diminuindo. Não acabou. É como dizer, às vezes pergunto, você voaria num avião com um piloto que fosse uma mulher? Não sei, eu nunca sei quem é o piloto, mas, mas a mulher, o cirurgião vai lá, conversa com a mulher, e essa minha assistente está sempre operando, tem lá a clínica dela, tem os pacientes dela, então eu acho que o preconceito está diminuindo. Vou repetir mais uma vez antes que as patrulhas me peguem. O preconceito não era em relação à capacidade da mulher, e sim do cliente, do paciente, de achar que uma mulher não ia conseguir dar conta do recado. Mas eu acho que hoje menos. Hoje Eu menos. acredito que sim. Sim. Eu diria até o contrário, que talvez eu preferisse até que uma mulher abrisse a minha cabeça. Não sendo você, eu preferia uma mulher. Paulo, eu vou trazer um caso, porque eu me lembro que eu me surpreendi muito na época, que eu não tinha a menor noção disso, e também vou falar o nome do paciente, que ele falou, e que é um capítulo do seu livro que eu achei bizarro e assustador. Lava no cérebro. E a primeira vez que eu ouvi falar disso foi com o nosso saudoso governador Sérgio Cabral, que ele comeu carne. Conta essa história, é carne de porco isso? Olha, eu não sei quem está no livro. Não, mas o Sérgio Cabral teve isso, na época ele foi público. Não sei nem se influenciou. Não, é verdade. Essa história que está contada ali saiu na primeira página do Globo. Então, não é segredo. Mas, enfim, sem precisar dizer quem é o outro, havia uma disputa eleitoral e o Cabral tinha chamado o concorrente de maluco. E aí o maluco, que seria o maluco, entre aspas, respondeu no jornal que ele era maluco, mas não comia merda. E aí o público não entendeu bem. Mas eu entendi bem, porque o diagnóstico dele era de cisticercose, que é uma larva que passa pelo porco. É um mecanismo, enfim. Mas para chegar ao cérebro,
o paciente tem que ter tido contato com fezes humanas. Entendeu? Então, não limpou a mão, não limpou a mão, comeu, fazendo campanha subindo o morro, comendo em comunidades com menos higiene. Coliforme fecal. Exatamente. Então, alguma coisa ali contaminou, porque o cisterco, o porco é um hospedeiro da doença. Passa pelo porco, o homem engole a carne de porco mal passada, e dentro do estômago do homem é que liberam os ovos, e aí não sai pelas fezes. Mas aí, se você come os ovos, aí ele vai para o cérebro. Entendeu? Isso e vai para outras partes do corpo também. Vai para os músculos, pode ir para o olho. E isso é uma doença comum no campo, em áreas rurais. É muito comum no interior de Minas, São Paulo, e aqui no estado do Rio um pouco menos. E isso existe nos lugares onde tem menos higiene. Quer dizer, nos países civilizados, os porcos são criados em currais, você tem vacina. Então, a higiene, a comida é menos natural também, é comida processada, então não tem a mesma qualidade de nutrição, mas também não tem a doença, não tem a cisticercose, né? E hoje você tem remédio para isso. Quer dizer, então, quando você diagnostica a cisticercose cerebral, você trata como ele tratou e ficou curado e pronto. É cirurgia? Vou falar numa... tem 3 ou 4... Não, tem várias formas. Resfriamento, tem casos, às vezes, que quando você tem essas coisas, você bota frio, mas aí tem que ser cirurgia. Não, tem várias formas da doença. Numa fase inicial, você trata com remédio e cura. E quando é uma forma mais agressiva e, às vezes, maior, você tem que operar e tirar. Mas a gente vê pouco aqui na cidade, né, no Rio de Janeiro. Isso é mais comum no interior de São Paulo, no interior de Minas, e é bastante comum. E é a forma mais frequente de epilepsia, porque um dos primeiros sintomas é a crise convulsiva, a epilepsia de início tardio, e você vai ver e está lá o cisticerco. É um vírus novo, esse maldito aí do Covid-19, mas eu tenho... é um festival de informação, não é nem fake news, que a gente fica meio perdido. Mas a gente sabe de casos que tem interferência no cérebro. O vírus atinge o cérebro? Olha, Elange, isso não está muito definido, entendeu? Quer dizer, o que a gente sabe, quer dizer, durante 3 meses lá o Instituto do Cérebro ficou dedicado a atender os Covid. Vocês têm que registrar, né? Vocês cederam leitos para esse... ficamos lá, paramos de operar e ficamos 3 meses fazendo isso. Então a gente vimos muitos pacientes. Mas o que era mais comum em termos de manifestação neurológica era o AVC, porque o Covid ele induz um distúrbio na coagulação e era muito comum obstrução de artérias, obstrução de veias, e o doente fazia isquemias cerebrais e algumas graves a ponto de ir a óbito, entendeu? Agora, se o vírus está dentro do cérebro, a gente não sabe ainda. Eu tive até vontade de ter biopsiado alguns pacientes, mas é difícil, do ponto de vista de pesquisa, você fazer isso sem uma autorização, não pode ser feito. E também, quando a doença está muito avançada, são tantos os distúrbios que você não sabe se aquele problema neurológico é consequência daqueles distúrbios todos do organismo ou se o vírus está causando. Então, não está ainda muito comprovado que o vírus realmente ataque o cérebro, entendeu? Ele compromete de maneira indireta, produzindo trombose, obstruindo veias, artérias. Isso é o que está bem claro. A última pergunta sempre que eu faço é sobre um sonho que a pessoa tem, mas eu vou falar um que eu sei que você já realizou, você vai ter que falar outro. Fala aí sobre o Instituto do Cérebro, que é um troço, como ele funciona, quantas operações ele já fez. Olha, o Instituto do Cérebro é um sonho realmente. É um sonho e uma decisão, foi uma decisão bastante racional de ter sido feita, porque a tecnologia hoje não para de crescer, todo dia você tem um equipamento novo, um aparelho novo, e você não tem como colocar isso em todos os hospitais. Então, é importante que você crie centros de referência com todos esses equipamentos
para que os doentes sejam, então, referidos e encaminhados para isso. Então, lá nós só atendemos cirurgias de alta complexidade. Então, se o doente tem um hérnia de disco, lombar, não tem coluna, ou se teve um acidente de carro, ele vai para um hospital de urgência. Agora, se ele tem uma epilepsia que não cura com remédio, que pode precisar se operar, se ele tem um Parkinson que precisa de um tratamento, se ele tem um aneurisma, uma criança com tumor cerebral, então essas coisas não têm que ser operadas em hospitais de urgência. Eles têm que ir para um centro de alta tecnologia e para isso. Então, por exemplo, nós temos 4 salas cirúrgicas que funcionam permanentemente. Cada uma tem um microscópio que custa $1 milhão. Como é que você vai botar um microscópio desse em todos os hospitais públicos? Sim. Não dá. Nós temos um aparelho chamado Gamma Knife, que faz uma radiocirurgia, e que custou $5 milhões. Foi doado pela Assembleia Legislativa. Não é possível botar um aparelho desse em cada hospital. Então, como os doentes que precisarem devem ser encaminhados para um centro especializado. E a ideia foi essa. E lá, nós estamos ainda numa fase de implantação. Hoje em dia, nós temos apenas 44 leitos. Todos são de CTI. O doente interna no CTI, do CTI vai para casa. E vamos agora inaugurar um prédio que está pronto, onde são os leitos normais de enfermaria. Nós vamos passar a ter 100 leitos. Com esses 44 leitos, nós fazemos 1.200 cirurgias por ano. Uma rotatividade grande. Impressionante. E só para doentes de SUS. E são cirurgias de alta complexidade. Nós convidamos para trabalhar lá os cirurgiões mais experientes das diferentes áreas. Nós temos gente de todos os grupos trabalhando lá, de pessoas que vieram da UERJ, da UFRJ e muitos da Santa Casa. Então, nós temos um grupo muito experiente e é um trabalho fascinante. É um trabalho que dá um prazer muito grande, porque é um serviço público que funciona, os resultados são muito bons e os doentes não internam para fazer exames, eles só internam com o diagnóstico já feito para fazer aquela cirurgia, quer dizer, não são doentes de urgência, né? O doente que tem uma urgência relativa, então ele se prepara, entra, faz a cirurgia, em 3, 4, 5 dias ele está indo embora, dando lugar para o outro. Então, isso é um serviço que tem uma rotatividade grande. Nós temos metas, porque é uma parceria público-privada. Então, o Ministério Público tem a própria Secretaria de Saúde tem uma auditoria mensal para saber quanto tempo o doente ficou internado, como é que está a mortalidade, o índice de infecção, quantas cirurgias foram feitas. Então, não é um serviço, um hospital que corre frouxo e o pessoal não está motivado. Lá existe uma motivação muito grande, até porque nós temos que cumprir as metas. Se um aparelho quebra, você não fica abrindo uma licitação que vai levar 6 meses. Quebrou, tem que estar funcionando no dia seguinte, porque nós temos metas a cumprir. Então, é um serviço público que funciona feito um relógio de qualidade e de eficiência. É um prazer enorme trabalhar lá. Acho que, como ele é antes da pandemia, ele já foi uma demonstração de como o serviço público de saúde é fundamental, né? A gente tem que sempre repetir isso. O que segurou a barra agora aí foi o SUS, né? Lógico. O SUS é uma coisa mais importante que já se fez nesse país e a gente tem que apoiar sempre que ele esteja cada vez melhor. Eu vou te fazer uma pergunta antes do sonho, que não vale o Instituto, que eu acho que já deve ter feito muito para você e deve ser difícil responder. Qual foi o caso mais marcante da sua vida que você... Nossa, você achava que era impulso? Assim, se tivesse que falar o caso da sua vida. A gente tem memória curta, né? Então, a gente sempre acha que o último foi o mais... que o último caso foi sempre o mais impressionante, né? Então, eu não tenho um para te dizer, porque sempre que vem o último, a gente acha que foi mais importante do que o outro do mês passado. Mas eu não saberia te dizer assim, qual foi o caso mais impressionante. Mas eu acho que a gente está sempre se impressionando. A gente costuma brincar entre os médicos, quando opera uma hernia de disco, que é uma cirurgia boba,
e quando tira uma hérnia grande, ele diz, nossa, essa foi a maior que eu já vi. Então, todo mês a gente tira a maior que já viu. Aliás, você tocou numa área que eu pulei, que é muito. As pessoas têm que se dar conta, e você vai explicar melhor, porque esse diabo da espinha, a espinha cerebral é um prolongamento do cérebro, é o que do cérebro? Um conduto? Não, a medula é uma continuação do cérebro. E, quer dizer, quando o cérebro dá uma ordem para você mexer a perna, aquele estímulo sai do cérebro, corre por dentro da medula passa para o nervo e chega na perna. Então, a medula é uma continuação do cérebro, mas que não pensa, ela só conduz os estímulos para baixo e para cima, o que está vindo do corpo e o que está descendo, e que fica dentro da coluna vertebral, quer dizer, tem uma caixa óssea que é a coluna vertebral e por dentro passa a medula. E em cada nível os nervos vão saindo. Os nervos vão saindo. Então a medula é uma estrutura muito delicada e que, quando lesada, deixa sequelas graves, mas que não tem nenhuma outra função a não ser condução de estímulo. É um tubo com... É uma gelatina que desce ali dentro da coluna e que vai dando origem aos nervos que vão saindo de cada nível. Penúltima pergunta, que é sempre obrigatória em todas as suas entrevistas. Religião. Essa é a mais difícil. Não, eu vi uma coisa muito interessante você falando sobre religião e alma. Por favor. Religião e alma? Bom, você falou que falei. Não, a religião, eu não considero muito a religião nas minhas decisões, né? Mas a Bebel, pelo contrário, tem uma fé enorme. Então, às vezes eu tenho um caso assim que me preocupa muito, de muita responsabilidade, às vezes na decisão. Como a reza dela é forte, porque ela tem fé, eu não tenho. Mas eu digo, olha, por via das dúvidas, você reza. Inclui aí. Você reza para ver se dá certo, porque a minha reza não tem força. Mas você reza aí. Então, por via das dúvidas, eu sempre peço o apoio dela para rezar. Mas você está caso que você operou horas e horas, quando sai e fala a família está tudo bem, e fala, graças a Deus. Isso é uma frustração, porque a gente passa 2 noites sem dormir, fica lá o dia inteiro, quando diz, olha, correu tudo bem, graças a Deus. Puxa vida. Agora, se desse errado, culpa é sua. Esse doutor... Mas você falou um troço muito bonito sobre alma, e até que acho que tem tudo a ver quando se passou a considerar a morte cerebral como a morte. Isso é uma coisa que eu não sei te explicar, mas quando você vê um paciente em morte cerebral, isso é uma coisa subjetiva, isso não está escrito em lugar nenhum, mas é uma sensação minha. A sensação que você tem é que ele já não está ali, quer dizer, a alma já foi, entendeu? O ser, aquela pessoa, não está ali. A gente vê que está vivo, o coração está batendo, vivo no sentido orgânico ali, que tem algum órgão ainda vivo, mas ele não está mais ali. Ele não precisa de exame, basta você olhar, você sente que não tem mais vida, né? E eu acho que a alma está ali no cérebro mesmo, na vida psíquica da gente. E quando o cérebro morre, já fica diferente. Como um profissional brilhante e insaciável, foi o Instituto do Cérebro. Qual é o teu sonho que você gostaria de ver realizado ainda? Fora o Instituto do Cérebro? Não, porque esse já foi, já virou realidade. Olha, eu não sei. O Estudo do Cérebro foi um sonho que eu acalentei muito durante toda a minha carreira. Então, hoje, o meu sonho é que ele tenha vida própria no sentido de que ele possa ir em frente quando não estiver aí. Pô. Nós temos esse prédio para terminar, temos ainda um outro projeto de ampliação, e hoje eu acho que ele ainda depende muito dos médicos que estão lá dentro para lutar por ele,
E, por exemplo, essa coisa do Covid, depois foi uma dificuldade voltar para ser o cérebro. Porque é uma burocracia enorme, é um monte de impedimentos legais. E, pra você ter uma ideia, os médicos, eu não sei se eu devia estar dizendo aqui, mas enfim, os médicos trabalharam 3 meses pelo Covid e não podiam receber porque eles eram contratados para operar cérebro e não Covid. Você está brincando? Entendeu? Então isso levou um tempo enorme para ser resolvido, as pessoas trabalhando sem receber. Então, existe o Estado, de certa maneira, é feito para não funcionar. E a gente tem que lutar para conseguir que funcione. Não é que a gente vai lá só para operar e está tudo pronto, com os aparelhos funcionando. Não, é uma luta muito grande. Então, o meu segundo sonho seria que ele ganhasse vida própria sem que os médicos precisassem sofrer tanto para fazer ele continuar. Sem que os governos atrapalhassem. Que dessem vida, que ele pudesse seguir, entendeu? Sem tanta interferência, sem tanta burocracia e sem tanto problemas inacreditável como esse. Mas com tanta gente competente que você se cerca e tal, acho que esse sonho vai se acontecer. manter. Paulo, te agradeço muito. Espero jamais precisar de você, além da nossa convivência e amizade, mas eu não sou que nem aquele paciente que andava com o teu cartãozinho no bolso, mas as pessoas sabem aqui para quem ligar em qualquer emergência e volto aqui mostrar invertido para todo mundo ver direito. O Labirinto do Cérebro é um livro para leigo, acho importantíssimo as pessoas, porque você tem um caráter que os médicos têm que destacar bem, que é um caráter preventivo também. Você diz como você deve proceder para tratar bem do teu cérebro. Te agradeço muito e espero que essa pandemia passe logo para a gente poder estar juntos de novo. Se Deus quiser. Eu te agradeço muito, Erlângela. E sempre me lembro que quando eu precisei lá de você na Santa Casa, você foi um dos que ajudou. Então, eu só tenho que te agradecer sempre, mais uma vez, essa entrevista que eu gostei muito e você sempre Que muito bom. Espirituoso e inteligente. Eu ia falar isso. O Instituto você conseguiu fazer, sem querer arrumar confusão, o que você não conseguiu fazer na Santa Casa de Misericórdia, que já era uma coisa espetacular, mas tinha um problema ali, sem querer abrir a história, é que tinham vários eram vários departamentos. Em vez das áreas se unirem pela entidade, o pessoal da cirurgia plástica cuidava da área dele, o pessoal da neurocirurgia, e você arrumou aí uma ilha de tranquilidade. Cada um tinha seu feudo. Te agradeço mais uma vez, um beijo para a Bebel, que sem ela seria impossível ter feito essa live, e a Mariana me controlando aqui também. Tá bom. Grande abraço. Obrigado. Um abraço grande, tudo de bom. Tchau, tchau.